Quarto capítulo: Esportes, o mindset de um campeão. Nos esportes, todos acreditam em talento, até mesmo, ou principalmente, os especialistas. Com efeito, a noção de talento nato vem do esporte. Alguém que tem aparência de atleta, se move como um atleta e é um atleta, tudo sem fazer esforço. Tão grande é a crença no talento nato que muitos olheiros ou técnicos vivem tentando encontrá-los e as equipes se rivalizam pagando somas exorbitantes para consegui-los. Billy Beane era um talento nato. Todos concordavam que ele seria o próximo Baby Ruth, mas faltava uma coisa a Billy Beane: o mindset de um campeão. Como nos conta Michael Lewis em Moneyball, o homem que mudou o jogo, no segundo ano do ensino médio ele era o cestinha da equipe de basquete, jogava de quarterback no time de futebol americano e era o recordista em tacadas no de beisebol, com a média de mais de 50% em uma das ligas mais competitivas do país. Seu talento era real, mas, quando as coisas passaram a correr mal, Beane ficou sem saída. Não era simplesmente o fato de que ele não gostava de fracassar, ele parecia não saber como lidar com o fracasso. Tudo piorou quando ele passou das ligas inferiores para as superiores nos campeonatos de beisebol. Cada vez que tinha de ocupar a posição de rebatedor, tudo se transformava em pesadelo, em mais uma humilhação, e, a cada oportunidade desperdiçada, ele se desesperava. Um olheiro disse: Billy achava que nunca podia falhar quando tentasse tomar uma das bases. Isso lhe diz alguma coisa? Será que Beane tentou resolver seus problemas de maneira construtiva? Não, claro que não, porque esta é uma história de mindset fixo. O talento natural não requer esforço. Esforço é para os outros, os menos dotados. O talento nato não pede ajuda. Isso seria uma confissão de fraqueza. Em suma, quem tem talento nato não analisa suas deficiências nem procura livrar-se delas por conselho ou pelo treinamento. A própria ideia de que tenha deficiências é aterradora. Assim, tão aferrado ao mindset fixo, Beane ficou encurralado. Era prisioneiro de seu enorme talento. Como jogador, ele nunca se recuperou do mindset fixo, mas conseguiu fazê-lo como empresário de esportes imensamente bem-sucedido. Como isso aconteceu? Havia outro jogador, que viveu lado a lado com ele e o acompanhou nas ligas inferiores e nas superiores, Lenny Dykstra. Não tinha nenhuma fração dos dotes físicos e da capacidade natural de Beane, mas este olhava com admiração. O próprio Beane mais tarde afirmou: ele não pensava em fracasso. E eu era o oposto. E prosseguiu: comecei a entender o que era um jogador de beisebol, e vi que não era eu, era Lenny. Observando, ouvindo e refletindo, Beane começou a perceber que o mindset era mais importante do que o talento. E não muito depois disso, ao fazer parte de um grupo que procurava introduzir uma maneira completamente nova de buscar jogadores e de gerenciar uma equipe, ele compreendeu que marcar pontos nas corridas até a base, o objetivo essencial do beisebol, tinha muito mais a ver com técnica do que com talento. Armado com esses insights, e na função de gerente geral da equipe dos Oakland Athletics, em 2002, Beane levou sua equipe a 103 vitórias naquela temporada, conquistando o campeonato da divisão e quase quebrando o recorde de vitórias consecutivas da Liga Americana. A equipe tinha a folha de pagamento mais reduzida do beisebol. Não compravam talento, e sim mindset. A noção de talento nato, quase como na prestidigitação, a dotação física não é com os dotes intelectuais. É visível. Tamanho, robustez e agilidade são coisas aparentes. A prática e o treino são também visíveis, e produzem resultados visíveis. Você poderia pensar que isso derrubaria o mito do talento nato. Podemos ver Muggsy Bogues jogando basquete na NBA com apenas 1,57 metros de altura, ou Doug Flutie, o franzino quarterback que jogou nos Patriots da Nova Inglaterra e nos Chargers de San Diego. Podemos ver Pettigrew, o jogador de beisebol que só tinha um braço e que chegou às divisões superiores. Ben Hogan, um dos maiores golfistas de todos os tempos, era completamente desajeitado. Glenn Cunningham, o grande corredor, tinha as pernas horrivelmente queimadas e danificadas. Larry Bird era muito pouco ágil. Podemos ver atletas de baixa estatura, desajeitados ou até mesmo deficientes que triunfam,
e espécimes quase divinos que não conseguem. Isso não deveria nos dizer alguma coisa? Os especialistas no boxe confiavam nas medidas do físico, a que chamavam a voz da fita métrica, a fim de identificar o talento nato. Mediam o punho, a envergadura, a expansão do tórax e o peso dos lutadores. Muhammad Ali não preenchia as medidas consideradas ideais. Não era um talento nato. Tinha grande velocidade, mas não possuía o físico nem a força e os movimentos clássicos de um grande lutador. Na verdade, lutava boxe de forma completamente errada. Não bloqueava os socos do adversário com os braços e os cotovelos. Batia como um amador. Mantinha o queixo exposto. Recuava o torso para escapar ao impacto dos golpes do contendor. O que, segundo José Torres, era como alguém que no meio dos trilhos procurasse evitar um impacto de um trem que vinha em sua direção, não passando para um lado ou outro da linha, e sim correndo para trás. Sonny Liston, adversário de Ali, possuía realmente um talento nato. Tinha tudo: tamanho, força e experiência. Sua potência era lendária. Era inimaginável que ele pudesse vencer Sonny Liston. O combate era tão ridículo que na hora da luta a ocupação na arena estava pela metade. Mas, além da agilidade, o brilho de Eli estava na mente. Estava em seu cérebro, e não em sua força muscular. Ele avaliou o adversário e tratou de atacar sua jugular mental. Não apenas estudou o estilo de luta de Liston, mas também observou cuidadosamente que tipo de pessoa ele era fora do ringue. Li todas as entrevistas dele que pude. Conversei com pessoas que tinham estado com ele ou com quem ele tinha conversado. Ficava deitado na cama ligando todos aqueles fios, tentando compreender como funcionava a mente dele. Em seguida, usou tudo isso contra ele. Porque ele parecia ficar doido antes de cada luta. Porque, segundo Torres, ele sabia que um soco que provoca um nocaute é um soco que não se vê de onde vem. Ele disse: Liston precisava acreditar que eu era louco, que eu era capaz de fazer qualquer coisa. Ele só via minha boca falando, e eu queria que ele não visse nada mais. Flutuar como borboleta, ferroar como abelha, suas mãos não podem atingir o que seus olhos não veem. A vitória de Eli contra Liston faz parte dos anais do boxe. Um famoso agente de pugilistas assim refletiu sobre Eli. Ele era um paradoxo. Seu desempenho físico no ringue era completamente errado. Ponto. Mas sua cabeça sempre estava em perfeitas condições de funcionamento. Ele nos mostrava, continuou, com um amplo sorriso no rosto, que as vitórias vêm daqui, e batia na testa com o dedo indicador. Depois ergueu os punhos fechados, acrescentando: e não daqui. Isso não mudou a opinião das pessoas a respeito da dotação física. Não. Hoje olhamos para Eli com os olhos da experiência e vemos o corpo de um grande lutador. Sem dúvida, além de tudo tinha a ver com punha-versos divertidos, mas ainda achamos que sua grandeza estava em seu físico. E não compreendemos por que os especialistas não perceberam essa grandeza logo no começo. Michael Jordan tampouco foi um talento nato. Talvez tenha sido o atleta mais dedicado da história do esporte. Todos sabem que ele foi cortado da seleção de basquete do ensino médio, e hoje ridicularizamos o técnico que o recusou. Não foi recrutado pela universidade onde queria jogar, Universidade da Carolina do Norte. Bem, eles foram tolos. Não foi chamado para as duas primeiras equipes da NBA que poderiam tê-lo convocado. Que erro! Como hoje sabemos que ele foi o maior jogador de basquete de todos os tempos, achamos que isso deveria ter sido evidente desde o início. Quando olhamos para ele, vemos Michael Jordan. Mas, naquele tempo, ele era apenas Michael Jordan. Quando foi cortado da equipe na escola, ficou arrasado. A mãe dele conta: eu lhe disse que voltasse lá e que fosse disciplinado. E ele a ouviu. Saía de casa às 6 da manhã para treinar antes das aulas. Na Universidade da Carolina do Norte, trabalhou constantemente para aperfeiçoar suas fraquezas. O jogo defensivo, o manuseio da bola e os arremessos à cesta. O técnico ficou espantado com a disposição dele de se dedicar com mais empenho do que qualquer outro jogador. Uma vez, depois que a equipe perdeu o último jogo da temporada, Jordan foi treinar arremessos à cesta durante horas. Já estava se preparando para o ano seguinte. Mesmo no auge de seu sucesso e fama, depois que se transformou em um atleta genial,
Sua obstinação nos treinos se tornou lendária. Johnny Bash, ex-técnico assistente do Chicago Bulls, dizia que ele era um gênio que quer sempre melhorar sua genialidade. Para Jordan, o sucesso vem da mente. A solidez mental e o coração são muito mais fortes do que algumas das vantagens físicas que se possam ter. Eu sempre disse isso e sempre acreditei nisso. Mas outras pessoas não. Olham para Michael Jordan e veem a perfeição física que inevitavelmente o levou à grandeza. Baby Ruth. E o que dizer de Baby Ruth? Bem, ele certamente não era um espécime de perfeição física humana. Era um homem de famoso apetite e uma barriga gigantesca, que aparecia por baixo do uniforme de sua equipe, os Yankees. Mas isso não fez dele ainda mais um talento nato. Não era ele alguém que passava a noite se divertindo e no dia seguinte chegava a seu posto de rebatedor e acertava alguns home runs. Mas Baby tampouco tinha talento nato. No início de sua carreira profissional, não era um rebatedor tão excepcional assim. Tinha muita força, que vinha de sua entrega total cada vez que girava o taco. Quando acertava, era de tirar o fôlego, mas era muito irregular. É verdade que era capaz de consumir quantidades assustadoras de bebida alcoólica e outras tantas de comida. Depois de uma enorme refeição, comia uma torta inteira ou mais de sobremesa, mas também conseguia se controlar quando precisava. Durante vários invernos, ele se exercitava no período de intervalo da temporada, a fim de entrar em forma. De fato, depois da temporada de 1925, quando ele parecia acabado, dedicou-se com todas as forças a recuperar a forma, e conseguiu. De 1926 a 1931, seu índice de acertos com o taco foi de 0,354, com a média de 50 home runs por ano e 155 runs batted-in, diz seu biógrafo, Robert Kramer. Ruth deu a mais notável demonstração de consistência em acertos que o beisebol jamais viu. Das cinzas de 1925, Baby Ruth subiu como um foguete. Tudo por causa da disciplina. Ele também adorava treinar. De fato, quando foi jogar num time dos Red Sox de Boston, os veteranos reclamaram porque ele queria treinar todos os dias. Não era um novato, era novato como arremessador. Quem ele pensava que era? Querendo treinar com o taco. Certa vez, já no final da sua carreira, foi advertido e expulso de um jogo. Isso foi grave, mas também foi barrado dos treinos, e isso realmente o aborreceu. Ticob argumenta que jogar como arremessador ajudou Baby Ruth a desenvolver sua tacada. Porque ser arremessador aperfeiçoaria sua batida. Ele fazia experiências na posição de arremessador, diz Kobe. Ninguém se incomoda quando um arremessador perde as 3 jogadas, ou manda mal como rebatedor. E por isso ele podia fazer um giro amplo com o corpo. Se errasse, não tinha importância. À medida que o tempo passava, aprendeu a controlar o giro cada vez mais e a acertar a bola com o taco. Quando se tornou outfielder em tempo integral, estava pronto. Mesmo assim, costumamos concordar com o que Stephen Jay Gould chama a opinião comum de que os jogadores de beisebol nada mais são do que montanhas de carne, que exibem com naturalidade e sem esforço o talento com que a natureza os dotou. As mulheres mais velozes da Terra. O que dizer de Wilma Rudolph, aclamada como a mulher mais veloz da Terra depois de ganhar 3 medalhas de ouro em corridas de velocidade e de revezamento nas Olimpíadas de Roma, em 1960. Quando mais jovem, estava longe de ser uma maravilha em termos físicos. Nasceu prematuramente, a 20ª dos 22 filhos de seus pais, e estava sempre doente. Aos 4 anos de idade, quase morreu durante uma longa luta contra uma pneumonia dupla, escarlatina e poliomielite, cujo resultado foi a perna esquerda em grande parte paralisada. Os médicos lhe deram poucas esperanças de voltar a usá-la. Ao longo de 8 anos, ela se dedicou vigorosamente à fisioterapia, até que aos 12 deixou de lado o aparelho que usava na perna e começou a caminhar normalmente. Se isso não é uma lição no sentido de que é possível desenvolver capacidades físicas, então o que seria? Ela passou imediatamente a aplicar a lição ao basquete e ao atletismo, embora tenha perdido todas as corridas que disputou em sua primeira competição oficial. Depois de sua incrível carreira, ela declarou:
Só quero ser lembrada como uma mulher que trabalhou duramente. E Jackie Joyner Kersee, considerada a maior atleta feminina de todos os tempos, entre 1985 e o início de 1996, ela ganhou todas as disputas de heptatlo de que participou. O que é exatamente o heptatlo? É uma competição duríssima de 2 dias, em 7 partes, que consiste em uma corrida de 100 metros com obstáculos, salto em altura, lançamento de dardo, corrida de velocidade de 200 metros, salto em distância, arremesso de peso e corrida de 800 metros. Não admira que a vencedora seja considerada a maior atleta feminina do mundo. Durante as competições, Joyner Kersee obteve as pontuações mais elevadas da história do esporte, marcou recordes mundiais e ganhou 2 campeonatos mundiais, além de 2 medalhas olímpicas de ouro, 6, se contarmos as que ganhou em outras especialidades. Era um talento nato, sem dúvida possuía talento, mas, quando começou no atletismo, durante algum tempo ficou entre os últimos lugares. Quanto mais se esforçava, mais veloz se tornava, porém mesmo assim não ganhou competições. Finalmente, começou a vencer. O que mudou? Alguns podem atribuir minha transformação às leis da hereditariedade, mas creio que foi minha recompensa por todas aquelas horas de trabalho nas trilhas dos campos, nas calçadas do meu bairro e nos corredores da escola. Compartilhando o segredo de seu contínuo sucesso, diz ela, quando me vejo melhorando, há algo que me motiva e me excita. Ainda me sinto assim, depois de 6 medalhas olímpicas e 5 recordes mundiais. E já era assim quando eu estava nos primeiros anos do curso secundário, começando a entrar em competições de atletismo. Ganhou as 2 últimas medalhas, um campeonato mundial e uma medalha olímpica, em meio a uma crise de asma e a uma séria e dolorosa contusão no tendão da perna. Não era o talento nato em ação, era um mindset, dando a última palavra. Os talentos naturais não deviam precisar fazer esforço. Você sabia que antigamente se acreditava não ser possível fazer um treinamento físico para o golfe e que, se você fizesse exercícios para ficar mais forte, perderia o toque? Isso até que apareceu Tiger Woods, com seu programa de exercícios e treinamentos agressivos, e ganhou todos os torneios que havia. Em algumas culturas, aqueles que tentaram ir além de seu talento nato por meio de treinamento receberam firme desaprovação. As pessoas achavam que era preciso aceitar a situação de cada um na vida. Essas culturas teriam odiado Maury Wills. Era um ambicioso jogador de beisebol dos anos 1950 a 1960 que sonhava jogar nas categorias superiores. O problema era que sua tacada não era boa, e assim, ao ser contratado pelos Dodgers, foi mandado para as divisões inferiores. Orgulhosamente, anunciou aos amigos, em 2 anos estarei em Brooklyn jogando com Jackie Robinson. Estava enganado. Apesar de sua previsão otimista e rigorosos exercícios diários, passou 8 anos e meio mofando nas ligas secundárias. Quando já haviam passado 7 anos e meio, o administrador da equipe sugeriu que ele fosse jogar na posição de rebatedor, dizendo a Wills, você já tem 7 anos e meio de decepções, e nada tem a perder. Pouco depois, quando um jogador da posição de shortstop quebrou um dedo do pé, Wills foi chamado. Sua oportunidade chegara. Sua batida ainda não era boa o bastante, mas, sem desistir, foi pedir auxílio ao técnico da primeira base. Ambos trabalharam juntos várias horas por dia, além do treinamento normal de Wills. Nada, ainda. Até mesmo o tenaz Wills estava disposto a desistir, mas o técnico recusou-se a parar com o treinamento. Agora que a parte mecânica estava pronta, ele precisava trabalhar a mente. Começou a rebater bem e, graças à sua alta velocidade, começou a roubar bases. Estudou a forma pela qual os jogadores adversários arremessavam as bolas, verificando qual era o melhor momento para tentar roubar uma base. Desenvolveu rapidez para iniciar subitamente as corridas e técnicas de carrinho pelas pernas. Os roubos de bases distraíam os lançadores, perturbavam os recebedores e inflamavam os torcedores. Wills progrediu até quebrar o recorde de Ty Cobb em número de bases roubadas,
que permanecera não alcançado durante 47 anos. Naquela temporada, ele foi considerado o melhor jogador da Liga Nacional. QI dos esportes. Você poderia pensar que o mundo dos esportes deveria conhecer a relação entre a prática e o aperfeiçoamento entre a mente e o desempenho e deixar de dar tanta importância ao talento físico nato. Mas é quase como se recusasse a perceber. Talvez isso seja assim porque, como sugere Malcolm Gladwell, as pessoas dão mais valor aos dotes naturais do que à capacidade adquirida. Embora nossa cultura mencione muito o esforço individual e o autoaperfeiçoamento, no fundo, argumenta ele, reverenciamos o talento nato. Gostamos de pensar em nossos campeões e ídolos como super-heróis, que nasceram diferentes de nós. Não gostamos de pensar neles como pessoas relativamente comuns que se tornaram extraordinárias por seu esforço. Por que não? Para mim, isso é muito mais impressionante. Mesmo quando estão dispostos a reconhecer o papel da mente, os especialistas fazem questão de dizer que tudo é inato. Compreendi isso com todas as letras quando encontrei um artigo sobre Marshall Faulk, o grande running back da equipe de futebol americano dos Rams de St. Louis. Faulk acabara de se tornar o primeiro jogador a conquistar 2.000 jardas em corrida e em passes juntos, em 4 temporadas consecutivas. O artigo, escrito na véspera do Super Bowl de 2002, falava da extraordinária habilidade de Faulk para saber onde estava cada jogador no campo, mesmo no caótico redemoinho de 22 homens correndo e caindo. Ele não somente sabe onde estão, mas também sabe o que estão fazendo e o que estão prestes a fazer. Segundo seus colegas de equipe, ele nunca se engana. Incrível! Como pode fazer isso? Segundo o relato de Faulk, ele passou muitos anos assistindo a jogos de futebol. No tempo da escola secundária, chegou a conseguir um trabalho que detestava, como vendedor ambulante num estádio, para poder assistir às partidas dos profissionais. Enquanto observava, sempre fazia a pergunta por quê? Por que vamos fazer essa jogada? Por que estamos atacando dessa forma? Por que o adversário está fazendo isso? Por que estão fazendo aquilo? Essas perguntas, diz Faulk, basicamente me envolveram mais profundamente no futebol. Como profissional, ele nunca deixou de perguntar por quê e de investigar cada vez mais profundamente o funcionamento do jogo. Sem dúvida, o próprio Faulk considera sua capacidade produto de sua insaciável curiosidade e estudo. Como veem isso os jogadores e os técnicos? Como um dom. Marshall tem um QI mais alto do que qualquer jogador com quem já joguei, diz um veterano companheiro de equipe. Outros colegas descrevem sua habilidade para reconhecer com precisão o posicionamento defensivo do adversário como o dom de um sábio. Admirado com a gama de suas habilidades, um técnico explicou: é preciso uma inteligência futebolística inata para conseguir fazer isso tudo. Caráter. Mas será que não existem talento nato, atletas que realmente pareçam possuir algo mais desde o começo? Sim, e, assim como aconteceu com Billy Beane e Johnny Roy, isso às vezes é uma maldição. Com todos os elogios a seu talento e com o pouco que tem de trabalhar ou se esforçar, é fácil cair em um mindset fixo. Bruce Jenner, medalhista de ouro no decathlon nas Olimpíadas de 1976, diz: se eu não fosse disléxico, provavelmente não teria conquistado uma medalha olímpica. Se tivesse sido melhor na leitura, talvez tudo tivesse sido mais fácil. Talvez os esportes fossem mais fáceis e eu nunca teria percebido que a maneira de progredir na vida é o trabalho árduo. Os talentos natos, elevados com sua superioridade, não aprendem a se esforçar nem a lidar com os reveses. Essa é a história de Pedro Martinez, o brilhante arremessador que jogava nos Red Sox de Boston e que se autodestruiu justamente quando mais precisavam dele. Mas história vai além. É uma história sobre caráter. Um grupo de jornalistas esportivos do New York Times e do Boston Globe tomou a ponte aérea da Delta para Boston. Eu também estava nesse voo. Eles iam assistir ao jogo número 3 das eliminatórias de 2003 do Campeonato da Liga Americana, entre os Yankees de Nova York e os Red Sox de Boston. Falavam sobre caráter, e todos concordavam os de Boston com relutância que os Yankees o possuíam. Entre outras coisas,
Recordavam o que os Yankees haviam feito por Nova York 2 anos antes. Foi em outubro de 2001, e os nova-iorquinos tinham acabado de passar pelo 11 de setembro. Eu estava lá, e ficamos arrasados. Precisávamos de alguma esperança. A cidade precisava que os Yankees dessem tudo o que tinham, que chegassem à World Series. Mas os Yankees também tinham passado por aquilo, e estavam feridos e exaustos. Pareciam não ter mais nada a oferecer. Não sei onde foram buscar forças, mas foram até o fundo e venceram jogo após jogo. E cada vitória nos trazia um pouco mais de volta à vida, cada qual nos dando um pouco mais de esperança para o futuro. Nutridos por nossa necessidade, tornaram-se campeões da região leste da Liga Americana, depois campeões da Liga Americana e finalmente chegaram à World Series, onde lutaram valentemente e quase venceram. Todos odeiam os Yankees, é a equipe contra a qual todo o país torce. Também cresci odiando os Yankees, mas, depois do que aconteceu, tive de amá-los. Era isso que os jornalistas esportivos queriam dizer com caráter. Caráter, diziam eles. Eles sabem reconhecê-lo. É a capacidade de ir ao fundo de si mesmo e encontrar forças, mesmo quando as coisas estão contra você. No dia seguinte, Pedro Martinez, o extraordinário mais supermimado arremessador da equipe de Boston, mostrou o que é caráter, ao exibir a falta dele. Ninguém poderia almejar o título de campeão da Liga Americana naquele ano mais do que os Red Sox de Boston. Eles não venciam havia 85 anos, desde a maldição do Bambino, isto é, desde que o dono dos Red Sox, Harry Frazee, vendera a Baby Ruth aos Yankees, a fim de obter dinheiro para financiar um espetáculo teatral na Broadway. Não bastava que ele vendesse o melhor arremessador canhoto do beisebol, que na época era Ruth, mas, além disso, vendê-lo ao detestado inimigo. Os Yankees passaram a dominar o esporte, vencendo a World Series numa sucessão que parecia não ter fim. Enquanto isso, o time de Boston conseguiu chegar a 4 World Series e diversas finais, mas sempre perdia. Perdia sempre da forma mais trágica possível, chegando próximo à vitória e, em seguida, entregando o jogo. Chegara finalmente mais uma oportunidade de derrotar a maldição e vencer os arquirrivais. Se vencessem, disputariam a World Series, e os Yankees estariam desclassificados. Pedro Martinez era a esperança de Boston. Na verdade, no início da temporada ele havia amaldiçoado a maldição. Mas, depois de jogar muito bem durante toda a partida, Martinez perdeu a vantagem que conquistara e a equipe foi ficando para trás. Que fez ele então? Acertou uma bolada num rebatedor. Karim Garcia ameaçou atirar outra bola em mais um, Jorge Posada, e derrubou ao chão um homem de 72 anos de idade, o técnico dos Yankees, Don Zimmer. Assim escreveu o cronista Jacques Curry, do New York Times. Sabíamos que Pedro iria arremessar contra Roger Clemens, numa tarde memorável no Fenway Park, mas ninguém esperava ver Pedro contra Garcia, Pedro contra Posada, Pedro contra Zimmer. Até mesmo os jornalistas de Boston ficaram perplexos. Dan Shaughnessy, do Globe, perguntou: qual dos dois os torcedores dos Red Sox preferem agora? Roger Clemens, que manteve a linha e se comportou como um profissional na noite de sábado, ganhando o jogo para sua equipe, apesar de sua ira evidente. Ou Martinez, o menino que atira a bola num adversário depois de perder a vantagem e em seguida aponta para a própria cabeça, e para Jorge Posada, jogador dos Yankees, ameaçadoramente, como quem diz: você é o próximo. A torcida dos Red Sox não gosta de ouvir, mas Martinez só atrapalhou no último sábado. Foi uma vergonha para o beisebol. Ele escapa porque é Pedro, e a diretoria dos Sox o protege. Será que pelo menos uma vez ele poderia admitir que errou? Assim como Billy Beane, Pedro Martinez não sabia tolerar a frustração, não sabia buscar dentro de si mesmo em transformar uma derrota importante em uma vitória importante. Tampouco era capaz, como Billy Beane, de admitir seus erros e aprender com eles. Por haver se desesperado em vez de fazer o seu trabalho, os Yankees venceram a partida e ganharam as eliminatórias por um jogo de diferença. Os repórteres que estavam no avião concordaram com o fato de que o caráter é tudo. Confessaram, porém, não saber de onde provinha. Mas creio que, a esta altura,
começamos a compreender que a origem do caráter é um mindset. Agora sabemos que existe um mindset que mergulha as pessoas na noção de que têm talento, de que são especiais. Quando as coisas vão mal, elas perdem o foco e a capacidade, pondo em risco tudo o que desejavam conseguir, neste caso, tudo o que a equipe e a torcida desejavam ardentemente. Também sabemos que existe um mindset que ajuda as pessoas a lidar com os reveses, indica-lhes boas estratégias e as leva a agir em seu próprio interesse. Mas esperem, a história ainda não acabou. Um ano depois, os Sox e os Yankees novamente se enfrentaram num desempate valendo o campeonato da Liga Americana. Quem ganhasse 4 jogos das eliminatórias seria o campeão da liga e iria disputar a World Series. Os Yankees venceram os primeiros 3 jogos e o humilhante destino de Boston parecia estar novamente selado. Mas, naquele ano, Boston advertira suas primadonas. Venderam um jogador, tentara vender outro, ninguém o quis, e deram o recado: isto é uma equipe, e não uma coleção de estrelas. Temos de nos esforçar uns pelos outros. 4 partidas depois, os Red Sox eram os campeões da Liga Americana. Em seguida, venceram a World Champions. Foi a primeira vez, desde 1904, que a equipe de Boston conseguiu vencer os Yankees em uma disputa de campeonato da liga, demonstrando 2 coisas. Primeiro, que a maldição terminara. Segundo, que é possível aprender a ter caráter. Mas sobre o caráter vamos começar do começo, com Pete Sampras e uma mindset de crescimento. Em 2000, Sampras tentou em Wimbledon sua 13ª vitória no Grand Slam de tênis. Se vencesse, quebraria o recorde de 12 vitórias nos principais torneios, em poder de Roy Emerson. Embora tivesse conseguido chegar à final, não tinha jogado bem durante o torneio e não estava muito otimista quanto às suas possibilidades contra o jovem e poderoso Patrick Rafter. Sampras perdeu o primeiro set, e estava prestes a perder o segundo. No tiebreaker, o score era 4-1 contra ele. Conforme ele mesmo admitiu, senti que a vitória estava escapando. Que teria feito McEnroe? Que teria feito Pedro Martinez? Que fez Sampras? Assim relatou William Roden. Ele procurou um quadro de referência em que pudesse se apoiar. Sampras disse: quando há uma possibilidade de virar o jogo, você pensa em partidas anteriores nas quais perdeu o primeiro set mas reagiu e venceu os 3 seguintes. Há tempo. A gente reflete sobre as experiências passadas, sobre a capacidade de reagir. De repente, Sampras ganhou 5 pontos seguidos, e depois isso aconteceu mais 2 vezes. Tinha vencido o segundo set e ainda estava no jogo. Ontem à noite, disse Roden, Sampras demonstrou todas as qualidades dos heróis: a perda do primeiro set, a vulnerabilidade da derrota iminente e, depois, a reação e o triunfo final. Jack Joyner Kersey estimulou-se durante um ataque de asma por ocasião do último campeonato mundial. Estava em meio à prova de 800 metros, a última do heptatlo, quando percebeu que o ataque estava próximo. Continue movendo os braços, instruiu ela a si própria. Não vai ser muito forte, portanto continue. Você pode conseguir. O ataque não vai ser muito forte. Você tem ar suficiente. Já está na frente e corra ao máximo que puder nesses 200 metros finais, Jack. Foi dando as instruções a si mesmo até chegar à vitória. Tenho de dizer que este foi meu maior triunfo, considerando as adversárias e os problemas que tive. Se eu realmente queria ganhar, tinha de reunir forças. Em sua última Olimpíada, o pior aconteceu. Uma grave contusão no tendão obrigou-a a abandonar o heptatlo. Ficou arrasada. Já não podia participar de sua prova preferida, mas poderia competir na de salto em distância. Alguns dias mais tarde, os primeiros 5 saltos apontaram para uma resposta negativa. Ela não estava sequer próxima do nível necessário para obter uma medalha. Mas no sexto conseguiu a medalha de bronze, mais preciosa do que as de ouro que já tinha. A energia para aquele sexto salto veio de todas as minhas decepções ao longo dos anos. Juntei todas as minhas dores e as transformei em um desempenho poderoso. Joyner Kersey também mostrou ter as qualidades heroínas, a derrota, a vulnerabilidade do fracasso iminente e, em seguida, a reação e o triunfo final. Caráter, coração,
Força de vontade e mentalidade de campeão pode ser chamado por vários nomes, mas é a mesma coisa. É o que faz você treinar e é o que lhe permite ir buscar no fundo de si mesmo aquilo que é preciso encontrar quando mais necessita. Lembram-se de McEnroe, contando tudo o que deu errado e o fez perder as partidas que perdeu? Em um momento estava muito frio, em outro fazia muito calor, às vezes estava com ciúmes, outras vezes com raiva, e muitas vezes estava preocupado com outros problemas. Mas, como nos diz Billie Jean King, a marca do campeão é a capacidade de vencer quando as coisas não vão muito bem, quando você não está jogando bem e suas emoções não são as que deveriam ser. Eis como ela aprendeu o que significa ser campeã. King estava na final do torneio de Forest Hills, jogando contra Margaret Smith. Mais tarde, Margaret Smith Court, que estava no auge de sua forma. King havia jogado contra ela mais de uma dúzia de vezes e só vencera uma. No primeiro set, King jogou maravilhosamente bem, não perdeu uma jogada sequer e conseguiu uma boa vantagem. De repente, o set terminou. Smith tinha ganhado. No segundo set, King novamente conseguiu uma vantagem dominante e estava sacando para ganhar. Quando se deu conta, Smith havia vencido o set e o jogo. Inicialmente, King ficou perplexa. Nunca antes tinha conseguido impor uma vantagem tão grande num jogo tão importante. Mas depois ela teve um momento eureka. Imediatamente, compreendeu o que significava ser campeã. Uma pessoa capaz de elevar o nível do jogo quando necessário. Quando a vitória parece se afastar, essas pessoas conseguem de repente reagir e ficar 3 vezes mais potentes. Jackie Joyner Kersee também teve seu momento eureka. Tinha 15 anos e estava competindo no heptatlo da Olimpíada Juvenil da Associação de Atletismo. Tudo dependia da última prova, a corrida de 800 metros, que a assustava. Estava exausta, e a adversária era uma especialista em provas de distância, cujos tempos ela jamais conseguira igualar. Dessa vez, ela conseguiu. Sentia uma espécie de euforia. Eu tinha provado ser capaz de vencer. Se me dedicasse o suficiente àquela vitória me mostrou que eu não somente era capaz de competir com as maiores atletas do país, mas que podia realmente me obrigar a vencer. Frequentemente considerada a melhor jogadora de futebol do mundo, Mai Eyin diz que sempre lhe perguntavam: Mai, qual é a coisa mais importante que uma jogadora de futebol deve ter? Sem hesitar, ela respondia: firmeza mental. E não estava falando de uma característica inata. Diante de 11 jogadoras dispostas a derrubar você, quando se sente cansada ou está machucada, quando os árbitros estão contra você, você não pode deixar que isso prejudique sua concentração. Como se faz isso? É preciso aprender a fazê-lo. Diz Ei, é um dos aspectos mais difíceis do futebol e é com ele que tenho de lutar a cada jogo e a cada treino. A propósito, Em se achava a melhor jogadora do mundo? Não. E por causa disso, diz ela, talvez um dia eu consiga ser. No esporte, sempre há situações de ou vai ou racha, quando o jogador tem de se superar ou então tudo estará perdido. O famoso golfista Jack Nicklaus esteve nessa situação muitas vezes durante sua longa carreira profissional no torneio da PGA, quando a vitória dependia de uma única tacada. Se você tivesse de adivinhar, quantas dessas tacadas acha que ele errou? A resposta é uma. É preciso ter mentalidade campeão. Assim os atletas menos talentosos do que os adversários vencem as partidas. O John Wooden, lendário técnico de basquete, conta uma de minhas histórias favoritas. Certa vez, quando ainda era técnico de escola de ensino médio, um dos jogadores se sentiu infeliz por não ter sido escalado para os jogos importantes. O atleta, Eddie Pawelski, pediu ao Wooden que lhe desse uma oportunidade, e o técnico acedeu. Está bem, Eddie, disse ele. Vou dar uma chance a você. Está escalado de saída para o jogo de amanhã contra Fort Wayne Central. De repente, recorda Wooden, fiquei imaginando de onde poderiam ter vindo aquelas palavras. Havia 3 equipes lutando pelo primeiro lugar no estado de Indiana, uma era a dela e a outra era a Fort Wayne Central, com a qual tinham de jogar no dia seguinte. Nessa noite, o Wooden escalou Eddie para iniciar o jogo. Achou que ele só aguentaria 1 ou 2 minutos,
especialmente porque seria marcado por Armstrong, o mais duro dos jogadores do estado, da equipe adversária. Eddie literalmente acabou com ele, conta o Oden. Armstrong marcou o menor número de pontos de sua carreira. Eddie marcou 12, e nosso time mostrou o melhor equilíbrio da temporada. Mas, além de marcar pontos, ele jogou muito bem na defesa, nos rebotes e na armação das jogadas. Eddie nunca mais saiu da equipe titular e foi escolhido o melhor jogador nos 2 anos seguintes. Todas essas pessoas possuíam caráter. Nenhum deles se achava especial, nascido com o direito de vencer. Eram pessoas que se esforçaram, que aprenderam a manter a concentração sob pressão, e que, quando necessário, foram além de sua capacidade normal. Manter-se em primeiro lugar. Caráter é o que lhe permite alcançar o topo e permanecer lá. Darryl Strawberry, Mike Tyson e Martina Hingis chegaram ao topo, mas não permaneceram lá. Seria por terem vários problemas pessoais e sofrerem contusões? Sim, mas isso aconteceu também com outros campeões. Ben Hogan foi atropelado por um ônibus e ficou fisicamente arrasado, mas conseguiu voltar ao topo. Creio que a aptidão pode nos levar ao topo, diz o técnico John Oden, mas é preciso caráter para manter-se no alto. É tão fácil começar a achar que você é capaz de ligar-se automaticamente, sem uma preparação adequada. É preciso verdadeiro caráter para continuar a se esforçar, e se esforçar ainda mais, depois de chegar lá. Quando você ler alguma coisa sobre um atleta ou equipe que vence sempre, lembre-se, mais do que habilidade, eles têm caráter. Vamos examinar o significado do caráter ainda mais profundamente, e ver a maneira pela qual o mindset de crescimento pode criá-lo. Stuart Bidley e seus colegas verificaram o mindset de adolescentes e jovens adultos. No que diz respeito à habilidade atlética, os de mindset fixo eram os que acreditavam no seguinte: você tem certo nível de habilidade esportiva, e não há muito que possa fazer para mudar esse nível. Para ser bom nos esportes, é preciso ter um dom natural. Em contraste, os de mindset de crescimento concordaram que, por melhor que você seja no esporte, sempre poderá melhorar, caso se esforce. Para ser bem-sucedido nos esportes, é preciso aprender técnicas e habilidades, e praticá-las regularmente. Os de mindset de crescimento foram os que demonstraram mais caráter ou coração. Eram os que tinham mentalidade de campeões. O que quero dizer com isso? Vamos ver as conclusões a que chegaram esses pesquisadores do esporte, e então entenderemos o que é sucesso. Conclusão número 1. Para os de mindset de crescimento, sucesso significava fazer o melhor possível, aprender e se aperfeiçoar. E isso é exatamente o que encontramos nos campeões. Para mim, a alegria do atletismo nunca esteve no fato de vencer, diz Jack Joyner Kersey. Encontro tanta satisfação no processo quanto nos resultados. Não me importo em perder, desde que veja que houve melhoria, ou sinta que fiz o melhor que podia. Quando perco, volto aos treinamentos e trato de trabalhar mais. Essa ideia de que o sucesso pessoal se dá quando você faz o melhor que pode para conseguir o melhor resultado possível era fundamental na vida de John Oden. Com efeito, diz ele, houve muitas partidas que me deram tanto prazer quanto os 10 campeonatos nacionais que ganhamos, simplesmente porque nos preparamos muito bem e jogamos muito perto de nosso nível de capacidade. Tiger Woods e Mia Hamm são 2 competidores dos mais tenazes que já existiram. Adoram vencer, mas, para eles, o mais importante é o esforço que fizeram, mesmo quando não venceram. Podem se orgulhar disso. McEnroe e Bini, não. Depois do torneio de Masters de 1998, o Woods ficou decepcionado por não haver repetido a vitória do ano anterior, mas sentiu-se bem por terminar entre os 10 primeiros. Minha toalha ficou realmente molhada durante a semana. Estou muito feliz pela maneira como consegui esse resultado. Ou então, num torneio aberto da Grã-Bretanha, no qual ficou em terceiro, às vezes, a gente fica mais satisfeito com um resultado quando as coisas não saem completamente perfeitas. Quando a gente não está fazendo um bom swing. Tiger é um homem altamente ambicioso. Quer ser o melhor, até mesmo o melhor de todos os tempos. Mas o mais importante é eu ser o melhor que possa. Mia Hamm nos diz,
depois de qualquer jogo ou treino, se você sair de campo sabendo que deu tudo o que podia, sempre será vencedor. Porque o país se apaixonou pela equipe dela. Viram que realmente amamos o que fazemos e que damos tudo o que temos umas às outras e a cada partida. Para as pessoas de mindset fixo, o sucesso tem a ver, pura e simplesmente, com a afirmação de sua superioridade. Ser alguém que vale mais do que todos os ninguéms. Houve uma época, confesso, diz Senhoi, em que eu me sentia tão grande que quase não conseguia passar pelas portas. Onde estão as palavras a respeito do esforço e da satisfação de ser o melhor para si mesmo? Não aparecem. Algumas pessoas não gostam de ensaiar, só querem representar. Outros gostam de treinar 100 vezes antes de jogar. Eu pertenço ao primeiro grupo. Lembre-se, no mindset fixo o esforço não é motivo de orgulho, é algo que levanta a dúvida sobre o talento. O que é fracasso? Conclusão número 2. As pessoas com mindset de crescimento consideraram os reveses motivadores. São informativos. Eles nos fazem acordar. Somente uma vez Michael Jordan tentou evitar o esforço. Foi no ano em que voltou aos Bulls, depois da temporada que passou jogando beisebol, e aprendeu a lição. Os Bulls foram eliminados nas rodadas decisivas. Não se pode sair e achar que é possível voltar e dominar o jogo. Daqui em diante, estarei física e mentalmente preparado. Suas palavras não poderiam ser mais verdadeiras. Os Bulls venceram o campeonato da NBA nos 3 anos seguintes. Michael Jordan abraçava seus fracassos. Com efeito, em um de seus anúncios favoritos para a Nike, ele diz: errei mais de 9.000 arremessos à cesta. Perdi quase 300 partidas. 26 vezes os companheiros confiaram em mim para o arremesso final, que poderia decidir o jogo, e eu errei. Podem ter certeza de que a cada vez ele voltou ao ginásio e treinou a jogada 100 vezes. Eis como reagiu o grande jogador de basquete Kareem Abdul-Jabbar, quando foi proibida, nos jogos universitários, sua jogada preferida, a bola enterrada na cesta. Mais tarde, isso foi novamente permitido. Muitos pensaram que isso impediria sua ascensão. Em vez disso, ele treinou com o dobro do empenho para aprimorar o arremesso batendo na tabela, o gancho do alto e o salto com meia volta no ar. Havia absorvido o mindset de crescimento do técnico Oden e utilizou bem. No mindset fixo, as adversidades o engessam. Jordan Senhoi nunca conseguiu suportar a ideia de perder. Ainda pior era perder para um amigo ou parente. Isso faria menos especial. Por exemplo, torceu desesperadamente para que seu amigo Peter perdesse no jogo final em Maui, depois que Peter o vencera numa rodada anterior. Queria tanto esse resultado que não conseguiu assistir à partida. Em outra ocasião, jogou contra seu irmão Patrick numa final em Chicago, e disse a si mesmo: meu Deus, se perder para Patrick, será o fim. Vou me atirar da torre Sears. Eis como o fracasso o motivava. Em 1979, ele jogou duplas mistas no torneio de Wimbledon. Não jogou duplas mistas durante os 20 anos seguintes, porque ele e sua parceira perderam 3 sets consecutivos. Além disso, por 2 vezes Senhoi teve o saque quebrado, mas isso não aconteceu com nenhum dos demais jogadores, nem mesmo uma vez. Essa foi a vergonha final. Eu disse: chega, não vou jogar mais. Não suporto isso. Em 1981, Senhoi comprou uma bela guitarra preta Les Paul. Naquela semana, foi assistir a Bodig tocar na Checkerboard Lounge, em Chicago. Em vez de se sentir inspirado para ter aulas ou praticar, voltou para casa e quebrou a guitarra em 1000 pedaços. Eis como os reveses motivavam Sergio Garcia, outro menino de ouro com problemas de atitude. Garcia entrara no mundo do golfe como um tufão, com suas grandes tacadas e seu jeito juvenil e encantador, parecia atingir mais jovem. Mas, quando seu desempenho caiu, seu charme também desapareceu. Despediu vários caddies, culpando-os quando as coisas iam mal. Certa vez, perdeu uma jogada ao escorregar e pôs a culpa no sapato. A fim de castigar o sapato, atirou-o longe com um pontapé. Infelizmente, quase acertou um dos árbitros. São esses os engenhosos remédios para o fracasso no mindset fixo. Assumir o controle do sucesso. Conclusão número 3.
as pessoas de mindset de crescimento nos esportes, assim como na aula de química preparatória para a medicina, dominam os processos que levam ao sucesso e que o conservam. Porque a habilidade de Michael Jordan não pareceu diminuir com a idade. Já mais velho, ela perdeu energia e agilidade, mas, para compensar, esforçou-se ainda mais em seu condicionamento e em sua movimentação, como o arremesso com salto e meia volta e o célebre arremesso na trajetória descendente. Começou na liga como enterrador e saiu como o jogador mais completo de todos os tempos. Tiger Woods também dominou o processo. O golfe é como uma amante fugidia. Quando pensamos que a conquistamos, ela certamente nos abandonará. O famoso técnico Butch Harmon diz que o swing no golfe é a coisa mais difícil de ser aperfeiçoada num esporte e na prática não se pode repetir completamente um swing confiável. É sempre uma obra inacabada. Por isso, mesmo os maiores astros do golfe não ganham sempre, e podem até passar muito tempo sem ganhar, como aconteceu com Woods mesmo no auge de sua carreira. E é também por essa razão que é fundamental dominar o processo. Com isso em mente, o pai de Tiger tratou de ensiná-lo a cuidar de sua atenção e de sua estratégia. O velho Woods costumava fazer exclamações ruidosas e atirar objetos justamente quando o jovem Tiger ia fazer o swing. Isso o ajudou a controlar as distrações. Conhecemos alguém que poderia ter aproveitado esse tipo de treinamento? Quando tinha 3 anos de idade, o pai já o ensinava a pensar na estratégia do golfe. Uma vez, o pequeno Tiger atirou a bola atrás de um grupo de árvores, e o velho Woods perguntou qual era o seu plano. O Woods deu continuidade ao que seu pai iniciou, assumindo o controle de todos os elementos de seu jogo. Experimentou constantemente coisas que deram certo e que não deram, mas também tinha um plano de longo prazo que o orientava. Conheço o meu jogo, sei o que quero realizar e sei como chegar lá. Da mesma forma que Michael Jordan, Tiger Woods administrou sua motivação. Para isso, transformou o treinamento em diversão. Adoro trabalhar minhas tacadas, experimentando-as de várias maneiras, e provar a mim mesmo que sou capaz de acertar determinada tacada se quiser. E fez isso pensando em um rival oculto, que o desafiaria. Ele faz o percurso em 12 tacadas. Preciso de uma razão para me esforçar tanto. Ele está em algum lugar. Ele faz com 12 tacadas. Mark O'Meara, parceiro de golfe e amigo de Woods, teve oportunidade de escolher. Não é fácil jogar ao lado de alguém tão extraordinário quanto Woods. A escolha de O'Meara foi a seguinte: podia ter inveja e sentir-se diminuído pela categoria superior de Woods, ou então podia aprender com ele. Escolheu este último caminho. O'Meara era um daqueles jogadores talentosos que parecia nunca realizar todo o seu potencial. Sua escolha de dominar seu jogo o fez mudar. Aos 21 anos, Tiger Woods já tinha ganhado o torneio dos Masters. Naquela noite, ele dormiu abraçado ao prêmio, a famosa jaqueta verde. Um ano depois, vestiu Mark O'Meara com a jaqueta que este havia conquistado. Encerrou e não falava muito em assumir o controle. Quando estava no auge, pouco falou em aperfeiçoar seu jogo para manter-se em primeiro lugar. Quando jogava mal, ouviu-se muito pouca análise, a não ser para encontrar um culpado, e reflexão sobre si mesmo. Por exemplo, durante parte do ano de 1982, ele não se saiu tão bem quanto se esperava dele, e disse que aconteceram pequenas coisas que me tiraram de meu jogo habitual durante várias semanas a cada vez, e me impediram de dominar os torneios. Sempre vítima de forças externas, porque não assumiu o controle e aprendeu a manter um bom desempenho, apesar delas. Não é isso o que faz um mindset fixo. Na verdade, em vez de combater essas forças ou resolver seus problemas, ele diz que preferiria praticar um esporte de equipe, para poder esconder suas deficiências. Quando você não está no ponto máximo, é muito mais fácil disfarçar isso num esporte de equipe. Encerrou e admite também que seus acessos de raiva dentro da quadra muitas vezes serviam para esconder uma falha e somente pioravam as coisas. Mas o que fazia ele? Nada. Desejava que alguém fizesse algo em seu lugar. Quando você não consegue se controlar, quer que alguém o faça por você. Por isso é que eu lamentava muito não participar de um esporte de equipe. Os colegas me ajudariam, me orientariam. Ou então,
o sistema cada vez mais me deixava me comportar assim. Na verdade, eu gostava cada vez menos dele. Ele se zangou com o sistema. Alô, John, essa é a sua vida. Alguma vez pensou em assumir a responsabilidade? Não, porque no mindset fixo você não assume o controle de suas capacidades e de suas motivações. Espera que o talento o leve adiante. E, quando isso não acontece, bem, o que mais poderia ter feito? Você não se sente progredir, e se acha um produto acabado. E os produtos acabados têm de se proteger, lamentar e encontrar culpados. Tudo, menos assumir o controle. O que significa ser uma estrela? O craque do time tem menos responsabilidades do que os demais jogadores? Seu papel é somente jogar bem e ganhar os jogos? Ou o craque tem mais responsabilidades do que os outros? O que acha Michael Jordan? Em nossa sociedade, às vezes é difícil conseguir desempenhar um papel. Em vez de tentar ser superestrela, diz Jordan, o talento de um supercraque é capaz de ganhar jogos, mas os campeonatos são conquistados pela equipe. O técnico John Wooden afirma ter sido mediano, tanto em tática quanto em estratégia. Mas como fez para ganhar 10 campeonatos nacionais? Uma das principais razões, diz ele, é que sabia como fazer os jogadores desempenharem determinados papéis como parte de uma equipe. Creio, por exemplo, que eu poderia ter feito de Kareem Abdul-Jabbar o maior cestinha da história universitária. Poderia ter conseguido isso fazendo um time jogar centrado nessa capacidade que ele tinha. Mas teríamos ganhado 3 campeonatos nacionais, enquanto ele esteve na Universidade de Los Angeles, UCLA. Nunca. No mindset fixo, os atletas querem ver seu talento reconhecido. Isso significa agir como superestrela, e não simplesmente como um membro da equipe. Mas, como aconteceu com Pedro Martinez, essa atitude prejudica as vitórias importantes que eles desejam conseguir. A história de Patrick Ewing é reveladora, porque ele poderia ter sido um dos grandes nomes do basquete no ano em que foi um dos candidatos à escolha por parte dos clubes profissionais, e era de longe o jogador mais cobiçado. A sorte coube à equipe dos Knicks, de Nova York, que ficaram felizes em acrescentar Ewing ao time. Agora tinham torres gêmeas, Ewing e Bill Cartwright, o pivô central bom de cesta, ambos com 2,10 metros. Tinham a oportunidade de se tornar uma equipe verdadeiramente excepcional. Precisavam de Ewing para jogar na posição de atacante de ponta. Ele não gostou da ideia. O pivô é a grande estrela do time, e talvez ele não tivesse certeza de ser capaz de acertar os tiros à distância, como o atacante tem de fazer. O que aconteceria se realmente tivesse se empenhado em aprender a jogar nessa posição? Alex Rodrigues, então o melhor shortstop do beisebol, concordou em jogar na terceira base quando foi contratado pelos Yankees. Teve de treinar tudo novamente, e durante algum tempo não rendeu tanto quanto estava acostumado. O que aconteceu de fato foi que Cartwright foi jogar no Bulls, e os Knicks de Ewing nunca conseguiram ganhar um campeonato. Há também a história do jogador de futebol americano Keyshawn Johnson, outro atleta imensamente talentoso que se dedicava ao reconhecimento de sua própria grandeza. Uma vez lhe perguntaram antes de um jogo como ele se comparava ao principal jogador do outro time, e a resposta foi: você quer comparar uma lanterna com uma estrela? As lanternas não duram muito. As estrelas ficam no céu para sempre. Seria ele um jogador de equipe? Jogo para equipe. Mas antes de tudo sou um indivíduo. Quando estou de posse da bola, tenho de ser o número 1, não o número 2 ou o número 3. Se eu não for o número 1, não sirvo para mais nada. Não posso fazer nada por você. Que significa isso? Com essa definição de jogador para equipe, Johnson foi vendido pelos Jets e acabou dispensado pelos Buccaneers de Tampa Bay. Notei uma coisa interessante. Quando alguns craques são entrevistados depois do jogo, dizem nós, fazem parte do time e pensam em si mesmos dessa maneira. Outros, ao serem entrevistados, dizem eu, e se referem aos companheiros como algo separado de si próprios, pessoas que têm o privilégio de participar de sua grandeza. Todo esporte é um esporte de equipe. Na verdade, praticamente todos os esportes são, de certa forma, esportes de equipe. Até mesmo nos esportes individuais, como o tênis ou o golfe, os grandes atletas possuem uma equipe. Técnicos,
treinadores, cadias, gerentes, mentores. Compreendi isso quando li a respeito de Diana Niad, detentora do recorde feminino de natação em mar aberto. Que esporte poderia ser mais solitário do que a natação? Bem, talvez você precise de um barco a remo para acompanhá-lo e certificar-se de que tudo vai bem. Quando Niad traçou seu plano, o recorde de natação em mar aberto, tanto para homens quanto para mulheres, era de 96 quilômetros. Ela queria chegar a 160. Depois de meses de trabalho árduo, considerou-se pronta. Mas foi acompanhada por uma equipe de assistentes, para medir os ventos, as correntes e alertar para obstáculos, mergulhadores, que procuravam tubarões, especialistas da NASA, que davam conselhos sobre nutrição e resistência física. Ela precisava de 1.100 calorias por hora e perdeu 13 quilos no trajeto, e treinadores que conversavam com ela durante incontroláveis calafrios, náuseas, alucinações e desespero. Seu novo recorde era de 165,957 quilômetros. Seu nome estava no livro dos recordes, mas, para isso, foram necessárias 51 outras pessoas. Ouvindo os mindsets é possível perceber os mindsets já nos jovens atletas. Basta prestar atenção. Estamos em 2004, a Isis Elise é a estrela da equipe feminina de basquete da Universidade Duke, onde, com 1,92 metros de altura, joga na posição de atacante. No seu armário de material esportivo há uma foto do pai, James Elise, para motivá-la. Mas a foto não é uma homenagem a ele, diz a jornalista esportiva Vi Bernstein. Está ali para lembrar o que ela não deseja ser. Nos anos 1980, Elise era um pugilista competitivo. Em 1981, disputava o título de campeão mundial dos pesos pesados. Em 1985, estava no filme A Cor Púrpura, como pugilista, e em 1986 foi o primeiro lutador que conseguiu sustentar uma luta inteira, 10 rounds, contra Mickey Tyson. Mas nunca chegou ao topo. Diz a Isis Elise, que está no último ano da universidade: este é o ano em que temos de ganhar o campeonato nacional. Sinto que poderei ser um fracasso. Eu me sentiria, regressando ao passado para terminar como meu pai, um ninguém. Ora, isso é a síndrome alguém-ninguém. Se eu vencer, serei alguém. Se perder, serei ninguém. A raiva de Elise contra o pai pode ser justificada, porque ele a abandonou quando ela era criança. Mas esse modo de pensar acaba por prejudicá-la. Talvez ninguém mais possua essa combinação de tamanho físico, habilidade, rapidez e visão no basquete universitário feminino, diz Bernstein. Mas poucos diriam que Elise é melhor do que as duas melhores jogadoras do país, Diana Taurasi, de Connecticut, e Alana Beard, de Duke. O desempenho de Elise frequentemente desmente sua capacidade. O fato de que as pessoas tenham grandes expectativas em relação a ela e queiram que jogue melhor lhe causa frustração. Sinto-me como se tivesse de entrar na quadra e fazer um triplo dobrado, marcar 2 algarismos no total de pontos, nos rebotes e nos passes, enterrar a bola em 360 graus, saltar, girar completamente o corpo no ar e enfiar a bola na cesta de cima para baixo, para que as pessoas digam: ora, ela não é tão ruim assim. Não creio que as pessoas desejem o impossível, mas simplesmente querem vê-la utilizar ao máximo seu grande talento. Creio desejarem que desenvolva a capacidade necessária para atingir seus objetivos. Preocupar-se em acabar sendo um ninguém não é a atitude que motiva e sustenta os campeões. Embora seja difícil, talvez Elise devesse admirar o pai por haver tentado triunfar, em vez de desprezá-lo por não haver conseguido. Ser alguém não depende de ganhar ou perder. É ser alguém que buscou a vitória com tudo o que tinha. Se você se dedicar com todo o seu ser, a Isis Elise, não apenas nos jogos, mas também nos treinos, você já será alguém. Eis o outro mindset. Aos 17 anos, Candace Parker, com 1,87 metros, estava no último ano do ensino médio em Naperville, próximo a Chicago, e ia jogar na equipe das Lady Vols no Tennessee, com a grande técnica Patti Summitt. O pai de Candace é muito diferente do de Isis, e lhe ensinou outra lição: se você se esforçar em alguma coisa,
receberá de volta o esforço que empregou. Muitos anos antes, quando o pai era o técnico da equipe em que Candace jogava, ela perdeu a calma com ela durante um jogo de campeonato. Ela não estava saltando para pegar os rebotes, fazia arremessos de forma indolente, de longe, em vez de usar sua altura perto da cesta, e não se esforçava na defesa. Agora volte à quadra e trate de jogar direito. Que aconteceu então? Ela entrou, marcou 20 pontos no segundo tempo e conseguiu 10 rebotes. O outro time foi arrasado. Ele me incendiou. E eu sabia que ele tinha razão. Agora Candace é que se incendeia. Em vez de já estar satisfeita por ser uma estrela, ela procura melhorar cada vez mais. Ao voltar de uma cirurgia no joelho, sabia o que tinha de fazer: aperfeiçoar o sentido de tempo, os nervos e o fôlego. Quando viu que os arremessos de 3 pontos não estavam entrando, pediu ao pai que fosse ao ginásio para trabalhar com ela. Seja no basquete ou na vida cotidiana, diz ela, nada é garantido. Poucas semanas depois, as profecias dos mindsets se tornavam realidade. Duas coisas aconteceram. Uma, infelizmente, é que a equipe de Tillis foi eliminada do campeonato. A outra é que Candace Parker se tornou a primeira mulher na história a vencer o campeonato de enterradas na cesta, contra 5 homens. Caráter, coração e mentalidade de campeão. É isso o que faz grandes atletas e é isso que surge do mindset de crescimento, com seu foco no desenvolvimento, na automotivação e na responsabilidade. Embora os melhores atletas sejam altamente competitivos e desejem ser os melhores, a grandeza não nasce do ego do mindset fixo, com sua síndrome alguém-ninguém. Muitos atletas de mindset fixo podem ter sido talento nato, mas, quer saber de uma coisa? Como diz John Wooden, já esquecemos a maioria deles. Desenvolva seu mindset. Há esportes em que você sempre se considerou incompetente. Bem, talvez você seja, talvez não. Não é algo que você possa saber sem ter se esforçado muito. Alguns dos melhores atletas do mundo não começaram como fenômenos. Se você tem paixão por um esporte, esforce-se para ver o que acontece. Às vezes, ter um dom fenomenal é uma maldição. Esses atletas permanecem no mindset fixo e não lidam bem com a adversidade. Há algum esporte em que tudo parecia fácil até que de repente você se chocou com uma barreira? Procure adotar um mindset de crescimento e tente novamente. Caráter é um conceito importante no mundo dos esportes, e deriva do mindset de crescimento. Pense nas vezes em que você teve de buscar forças no fundo de si mesmo, em jogos difíceis. Pense nos campeões de mindset de crescimento mencionados neste capítulo, e em como conseguem fazê-lo. O que você pode fazer da próxima vez para ter certeza de que seu mindset é de crescimento nos momentos de dificuldade? Os atletas de mindset de crescimento encontram o sucesso no aprendizado e no aperfeiçoamento, e não apenas na vitória. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais recompensas os esportes trarão para você e para seus companheiros.